Salve acelerados, drifteiros, queimadores de pneu de todo o Brasil e do mundo. Segura na cadeira, aperta o cinto, porque hoje vai subir. Gostei do seu, como é que é o molejo aí, Bola? Pra lá, pra cá. Pra lá de novo. Ele não me parece um piloto de drift, Letícia, da Atena, parece? Eu tava tentando identificar o que era, mas aí... Pareceu meio uma formiga na cadeira, né? Formiga atômica. Parecia. Você já viu eu de capacete branco? Ficou formiguinha atômica, lembra? Que imagem maravilhosa. Quem vai estar nos vendo no YouTube pode ver essa imagem aqui depois. Mas um cara que tem essa ginga e esse molejo ele para sabe fazer como. esse pra lá e pra cá, é o nosso convidado de hoje, nosso grande parceiro João Batista Barion Neto. O João Barion, xerife Barion, um dos maiores pilotos de drift do Brasil e do mundo. O cara acelera demais. Uma estrela midiática depois de ter participado do Hyperdrive. Cara, tá no Netflix, bicho. Tá no Netflix. Propaganda gratuita pro Netflix. Se você não viu, vai lá assistir, porque a série é fantástica. E meu parceiro de baterias pioneiro também, representando as cores dessa marca que é tão parceira. Nossa, Barion, tudo bem com você? Gerson, tudo bom? Tudo tranquilo, obrigado pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é corridíssima entre Brasil, Estados Unidos e Laranjal Paulista. É isso mesmo? Esse ano tá uma loucura. Bela cidade, já estive lá. Somos quase conterrâneos, afinal minha mulher, a família dela é de Laranjal Paulista, então tô sempre lá naquele calor maravilhoso. Quem é natural do Laranjal Paulista é o quê? Uma laranja? É, exatamente. Laranjalense. Laranjalense. Que curiosidade, né? Não existe um pé de laranja naquela cidade. Não existe, mas tem um laranjão na entrada da cidade, que com o tempo ficou meio desbotado e parecia um tomate. Aí depois eles repintaram de laranja e ficou legal. Tem uma escola de drift. E tem uma escola de drift. Quem diria? Não tem laranjal, mas não tem um pé de laranja, mas tem uma escola de drift. Que, aliás, fica no cartódromo que a gente gravou aquele desafio da Pioneiro, que tá no ar, inclusive, depois vocês assistam aí. Ai, meu pai! Vamos embora! Vai devagar! Vai esquentar o pneu só. Ai, Jesus! Passou perto demais, meu Deus do céu! Mas o objetivo é raspar. Que eu fui experimentar o drift, vou falar, Letícia, nós que estamos acostumados com asfalto, né? Porque o piloto, o drift também é no asfalto, mas o piloto de autódromo, quando você tá virando ao contrário, você tá meio errado, né? Você tá perdendo tempo. Então, esse negócio de joga o carro pra lá, puxa o volante, é meio contra a cabeça. Você já experimentou um drift? Olha, eu já estive em carro de drift. Inclusive, eu fui num evento em Interlagos que teve há uns 2 anos. Inclusive, seus patrocinadores estavam lá, que eram os mesmos do meu. E eu tive a oportunidade de... Eu esqueci o nome do piloto, depois eu vou pesquisar. Mas eu estive dentro de um carro de drift e eu sempre quis fazer drift na minha vida. Qualquer dia eu vou lá na escola... Você me manda um cupom, eu vou lá. Mas assim, o que você falou é muito certo, né? Porque no automobilismo de pista, você faz a curva virando sempre para o lado da curva. E no drift você tem que virar para o lado oposto da curva para poder deslizar, né? É muito louco. É muito da hora. E sabe que esse evento aí que você foi era para eu estar lá, né? Eu não estava lá porque no dia anterior eu derrubei um pneu de caminhão em cima do meu dedo, quebrei meu dedo em 3 pedaços, esmaguei todo o meu pé. E por isso eu não estava lá. Que você estava fazendo com pneu de caminhão? Isso que eu ia falar, não fazia parte do drift. Não, pneu de caminhão não, pneu de trator. Pesava 550 quilos o pneu. Nossa. Você estava driftando um trator? Fala a real. Eu estava tentando, mas nada, ajeitando o cenário, né? Aquela coisa que não é para fazer, sabe? Todo mundo saiu e falou, vou rolar esse pneu para lá, só rolar, né? Tava rolando, tropecei, o pneu caiu em cima de mim. Crianças não façam isso em casa. Não. Ô, João, me conta um pouco da tua história. Você começou como piloto de automobilismo convencional, correu de kart, correu de Fórmula... Até na ficha aqui eu sabia que você tinha corrido de Fórmula 3, mas você correu de Fórmula 3 Sul-Americana e Fórmula Renault também, ou seja... E Fórmula 3000 Europeia também. Fórmula 3000 Europeia, chegou até lá também. Ou seja, você fez uma carreira visando chegar na Fórmula 1, né? Você galgou todos os passos. Como é que foram todos esses anos? Você morou fora, você andou com outros pilotos que estão aí hoje na ativa. Como é que foi essa tua história antes do drift? Olha, eu acho que eu peguei uma época muito boa de pilotos. Se você pegar os pilotos da minha época, hoje uma boa parte deles está na Stock Car. Alguns chegaram na Fórmula 1, né? O de Graça e o Nelson, que é da minha época, os dois chegaram na Fórmula 1. Então eu peguei uma geração muito boa e realmente eu segui um caminho tentando ir para a Fórmula 1.
Com 18 anos de idade, eu estava na Fórmula 3000 europeia. Eu andava bem na época, estava liderando o campeonato da Fórmula 3 sul-americana, ao mesmo tempo eu fiz a sul-americana e um pedaço da 3000 europeia. Mas eu vi que a realidade para entrar na Fórmula 1 não ia ser possível. Financeiramente falando. Financeiramente, eu era um piloto bom, mas também acho que existiam pilotos melhores que eu na época. E eu vi... Isso é raro do piloto admitir, Bola. Isso aí, você sabe bem, né? Tô sabendo. Essa frase sair do piloto... A sandália da humildade. Essa sandália é difícil. Tão necessária. Eu andava bem, eu cheguei, quando eu fui para a Europa, fui com o Cesare Manucci para ir para a academia da Toyota. E eles deram até a opção na época de ir para a Fórmula Indy, só que assim, para mim não era algo que eu gostava. Oval, isso você não tinha era que idade? Tinha 18 anos de idade. 18 anos, na flor da idade, querendo morder o volante, acelerando tudo lá fora. E daí eu vi que não ia ser possível ir para a Fórmula 1, e daí foi quando eu voltei para o Brasil. E voltei para cá, na época a Stock estava começando, né, a crescer, foi a época que a Stock deu um boom. 2008, mais ou menos? 2000 e até um pouquinho antes, 2006, eu acho, por aí. O Carlos Coll, acho que estava à frente da Stock na época. E eu voltei e meu pai falou, filho, você tem duas opções. Ou você vai ser um piloto de Stock Car, e vai ser isso para o resto da sua vida. Ou você vai estudar, cuidar das empresas e um dia você vai voltar a correr como hobby. E acabei decidindo estudar. Eu acho que eu fiquei com muita mágoa, né, tipo de corridas por não conseguir ir para a Fórmula 1. Falei, não, vou largar isso tudo. Esqueci automobilismo, nem assistia mais corrida pela televisão, nem você nada. Você conseguiu cortar assim? Cortei totalmente. Cortei até muitos dos meus amigos de corrida, tudo, tipo... Devia dar uma dorzinha, né? De falar, putz, queria estar lá, mas... Eu acho que essa era a parte mais difícil, né? Por isso que eu acho que eu cortei tanto a relação com tudo, né? Nem de kart eu andava mais, nada disso. E aí eu fui estudar, fiz faculdade, estudei fora do Brasil, fiz Harvard, fiz Boston University. Então, tipo, fui para um lado empresarial mesmo, fiquei durante 10, 12 anos, abri minhas empresas, tive empresas de tudo que você imaginar, de skate elétrico, alimentícia, madeira... Pneu de trator? Pneu de trator não. Conserto de dedo. Conserto de dedo. Ortopedia. Isso daí eu precisava, porque chapéu. Olha... Radiografia eu já tenho, que eu fiz 11 ossos quebrados, fora os que eu sei que eu quebrei e não fiz radiografia. Mas como você quebrou tudo isso? A cada um de um jeito. Com corrida eu acho que eu quebrei só o externo e as costelas. O resto é tudo fazendo merda. Andando... Pneu de trator. Pneu de trator, andando de patinete em half de skate, fazendo coisa que não deveria. O piloto já não regula muito bem da ideia. Um piloto de drift, então, Bola, é mais desregulado ainda da ideia. Completamente. Mas e aí, adormecer, e até fazer um comentário, alguns pilotos, né? Por exemplo, eu tenho o Nico Rosberg e o Mark Webber, eles ainda convivem no automobilismo, né? O Rosberg está nas corridas, tá? O Webber é empresário do Piastri, mas assim, são caras que pararam no auge e nunca mais guiaram nada, né? Que loucura, o Rosberg nunca mais disputou nenhuma categoria, o Webber também não, e eu lembro do Webber até falar que eu já me arrisquei muito na vida, mas gastei toda Rosberg, a minha sorte. Claramente, cara, já conquistei o que eu queria, não quero mais nenhuma pressão de dirigir um carro na vida. Não, o Rosberg é ser embaixador da Hugo Boss. Exato. Pra ele tá errado ele, não? Essa é a profissão dele. Eu acho que ele foi ao extremo, né? Ele chegou num limite pessoal de... Eu acho que ele acabou com a vida dele durante um ano para conseguir aquilo e depois, assim, pronto. Mas isso é muito louco, né? A gente vê essas coisas acontecendo, aí a gente vê o oposto, por exemplo, Rubens Barrichello. Exato. O que você dá pro homem, convida ele para correr, ele vai, né? Ou seja... Enfim, vai a vida inteira. A bengala e entrar no carro. Exatamente. Mas sabe o que eu acho que é a diferença? O Rubinho, ele é uma pessoa que faz aquilo com paixão. Ele não tem mais a pressão de fazer aquilo. Ele curte entrar num carro e acelerar. E é a vibe que eu gosto do drift. Tipo, a grande maioria dos pilotos estão ali curtindo, não tem aquela pressão igual ao automobilismo tradicional, da equipe, dos patrocinadores. Lógico, todo mundo quer ganhar, todo mundo sofre um pouquinho de pressão, mas um nível muito diferente. Ali está todo mundo se divertindo, todas as provas, eu acho que... E você ainda, de vez em quando, brinca de automobilismo tradicional, assim, anda de kart, faz uma corridinha ou outra de alguma outra coisa? Muito pouco. Esse final de semana eu vou andar na Mitsubishi de rally.
O TV, mano, é uma coisa que eu adoro. Pra mim, eu acho que é o brinquedo mais legal que eu tive na minha vida. Ou seja, baixa aderência é o negócio. Drift, o TV, rally, mais asfalto tradicional, digamos assim. Ainda... Olha, faz um tempinho que eu não ando. Com certeza, se alguém me chamasse, eu acho que eu andaria. Aí, GC, Fica a dica, pessoal. Piloto para seu parceiro para Porsche Cup ano que vem. Aí, ó. Imagina na corrida de duplas da Stock Car. Eu gostaria de ver. Então. Fazendo as curvas ali no drift. Aí ele vai esquecer que tem que andar pra frente, vai ficar andando de lado na história. Mas a Letícia fazer a aula de drift já vão gente, marcar. por favor, me convidem para fazer aula do que tiver, tá bom? Eu tô aqui aprendendo. Eu preciso pilotar, olha eu, pilotar na pista do Velocitar com Gerson e Rubinho. Então, me ajuda aí. Você até consegue. O duro é o homem lá andar junto. Agora me fala uma coisa. Drift, quando é que o drift entrou na tua vida? Olha, entrou um dia que me chamaram para o lançamento de um videogame, o Forza, lá em Interlagos. Aí você ainda estava totalmente fora do automobilismo, cuidando da tua vida? Eu estava andando de kart só. Tá. Eu tinha voltado a andar de kart, tinha 1 ano mais ou menos, com um amigo meu, que até foi muito engraçado. Um amigo meu, conheci ele num curso, acho que da Empretec, nada a ver, e descobri que ele gostava de kart. Um dia ele chamou, João, vamos lá na corrida, não sei o que, né? Cheguei lá na corrida, resolvi ir lá correr, né? Cheguei, cadê ele? Ele chegou meia hora depois, pronto para dar a largada, ele chegar a entrar no kart, trêbado, chegando de um churrasco. Senhor. Chegou e ganhou a corrida. Eu falei, isso é esporte radical. E aí eu voltei para o automobilismo, desse jeito. E daí um dia à noite, ele foi num lançamento do Forza, o Celo, um amigo meu que corre na Mercedes Challenge, chamou eu para ir lá, e era o pessoal fazendo drift. Eu cheguei lá e falei, nossa, que negócio louco. Eu não sabia o que era drift. Eu era piloto de automobilismo, nunca tinha escutado falar no drift. Não fazia ideia o que era aquilo. Eu falei, nossa, que negócio legal, né? E andei de carona com o piloto, entrei na internet, bombava nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na China, na Europa. Eu falei, gente, isso daqui bomba no mundo inteiro. Drift, o que é? Para realmente saber o tamanho desse negócio. Wikipédia. E eu entrei, em um dia eu falei, gente, esse negócio é gigante no mundo inteiro, como que não existe no Brasil isso? E aí eu peguei, conversei na época com o Diego Iga, que era um piloto que andava, ele levou, falei, Diego, eu quero entrar nisso, me ajuda, que carro que eu compro? E na época não tinha escolinha de drift, não tinha nada, todo mundo enrolando. Eu falei, quer saber? Eu acho que isso daí pode ser algo, já olhando como empresário, pode ser algo que eu gosto de fazer e eu posso transformar isso num negócio. Fui lá, comprei um carro, daí depois de comprar o carro... Qual foi esse primeiro carro? Um 370Z. 370Z. Daí eu usei ele por uns 3 meses, fui lá, fiz algumas aulas com o Diego, comecei a andar, olhei o mundo inteiro, falei, quer saber, o drift eu acho que é o único esporte do mundo que eu posso ter o carro que eu quiser e ser competitivo. Porque eu olho lá fora, assim, primeiro, você pega a temporada lá fora de 8, 9 etapas, não repete, um piloto não ganha mais do que 2 etapas, é muito competitivo. E cada hora é um carro diferente, uma hora é um Corolla hatch, outra hora é um Mustang, outra hora... E daí foi a ideia, eu sempre gostei de carro antigo, eu falei, putz, vou pegar um Mustangão antigo e vou colocar nisso daqui. Que é esse aqui que a gente está vendo na tela, aqui quem está no Mustang 1965, que eu tirei de dentro de um museu. E... Nossa, o pessoal deve ter ficado bem feliz quando você transformou ele num carro de drift. Sabe que quando eu fui lá, o amigo meu que achou pra mim, né? Ele falou, João, vamos lá pegar o carro, só que não fala pro dono do museu o que você vai fazer com o carro, porque senão é capaz ele não querer te vender, né? Porque esse pessoal é tudo tradicionalista e tudo mais. Aí peguei, desenvolvi o projeto, montei um Mustang e transformei isso na minha carreira, né? E o que esse carro tem hoje? Esse ainda está com você. Esse é aquele Mustang que foi para 13 Tilhas, lá na cidade da Pioneiro, galera do céu. Depois eu vou mandar para edição aí o vídeo que ele fez na vaquinha lá da cidade. 13 Tilhas tem 8 mil habitantes. Nossa senhora, o dia que a gente foi lá, o cara botou a cidade abaixo. Fazendo drift com o Mustangão, parecia... Tava caindo o mundo lá. É uma coisa que chama muita atenção o drift, né? Muito. Eu falo, é tão engraçado assim, a parte, vamos falar, de mídia geral. Eu com o drift, eu que venho do automobilismo você não conseguia abertura nenhuma em mídia, era muito difícil você entrar.
com drift eu vou até em programa de moda, tipo, nada até a na Ana ver. Maria Braga ela quer lá mostrar o drift. É muito louco, tipo, Visualmente já fui com legal. Ana Hickman, Sabrina Sato, Xuxa, tipo, Legal. coisas que não tem nada a ver com automobilismo. Legal. E a gente tá lá, então o drift abre portas de uma forma muito diferente. Sobre isso, né? Você acha que você teve que criar um personagem a partir do momento que você se tornou um piloto de drift? Porque você é o xerife, né? Eu acho que isso daí fez parte da minha estratégia de marketing para poder crescer, né? Muito boa, aliás. Vou Funciona criar bem. um personagem para Vamos você. criar um Bola. personagem. Vamos. Você já Criam criou, pra seu- mim também, por favor. Vamos criar pra Você já gente. criou, não sei se você sabe, mas o meu nome não é Bola. O meu personagem, ele é o menino que faz lá o programa com o Rubinho. Esse é o E que meu chega personagem. atrasado. Também Que é chega bom. atrasado. Obrigado. ó, Já me Mas foi muito boa essa estratégia mesmo. Até porque acho que O ele cara não fez é Harvard de Boston University, rapaz. Você acha que ele entrou nessa de sacanagem? Então você não é policial, você não é um xerife de Laranjal Paulista. Não só. Caramba, eu achei Grande que você... decepção. Pô, a gente só tinha te convidado por causa disso. Puta merda. Que decepção. Mas- Achei que se um dia eu tivesse um problema em Laranjal Paulista... Ia resolver era só ligando ligar pra mim. Era só ligar pro xerife que chegava lá a viatura e tudo. Ô, João, mas voltando aos carros, você tem quais e quantos carros você tem de drift hoje em dia? De drift, o meu de carro competição, né? no Brasil que eu tô competindo é um Mustang novo. Não, eu tô Novo. com um novo. Tenho o Mustang antigo meu. Lá fora eu tô competindo com um Corvette, 1.300 cavalos de roda. Isso Ave daqui é Maria. uma coisa muito louca, né? Nossa. Drift hoje são os carros de circuito mais potentes do mundo. Sim. Então, lá fora, por exemplo, que a gente usa pneu largo, semi-slick, você não consegue competir com um carro de menos de 1.000 E cavalos. como é que ele atinge Porque esses tem que- 1.300 cavalos? Precisa tracionar. Tem que tudo. destracionar, né? Destracionar, Mas É é o turbo? contrário, né? Você busca o máximo de tração possível, porque você quer velocidade e controle. Então, o setup nosso é um setup até mais parecido com carro de arrancada do que com carro de pista, que é para jogar tudo para o chão. O meu carro lá usa o Supercharger. Supercharger. A grande maioria usa nitro com turbo. Eu gosto do Supercharger porque ele tem potência o tempo inteiro, né? Ele não tem o lag do turbo, então... E quais são os campeonatos que você disputa hoje? Aqui no Brasil, o Ultimate Drift, que é um campeonato que você organiza? Isso, Ultimate Drift, eu fui um dos idealizadores do campeonato. Hoje a gente tem outros sócios, outras pessoas que tomam conta dele. É o campeonato mais forte do Brasil É o hoje. campeonato mais forte. A gente tem etapas que bateu quase 70 pilotos. A final foi semana passada dentro de um estádio em Ribeirão Preto. Ó, na minha cidade. É, cidade. É, lá na Poxa, sua a próxima cidade. vez convida. Eu Foi bem levo legal o pessoal. lá no estádio do Comercial, deu Do lado quase da minha 10 mil casa. pessoas, foi muito legal. Que legal. Tipo, é uma coisa que você não vê mais no automobilismo, né? A gente tem fãs jovens, isso daí é muito louco. Onde a gente vai, tipo, a gente conversa com o pessoal da NASCAR, o pessoal fala, João, o que vocês têm o automobilismo, não tem mais isso. Pessoas de 12, 13, 14, 15, Cara, 18 anos fãs, e muito louco, muitas mulheres, muitas meninas jovens fãs do esporte. Então é legal porque o drift nasceu com esse DNA digital, esse DNA de social media. Cara, porque assim, é uma união perfeita do automobilismo com o entretenimento. Sim, total. Então, assim, você consegue atingir os fãs de várias outras coisas, de velocidade, de aventura, de show, de estilo, e não só quem é E outra, petrolhead. o automobilismo tradicional, ele é às vezes de difícil entendimento, né? A gente estava na Endurance agora na Porsche Cup no final de semana. Pô, ainda mais uma prova de Endurance. É difícil de você entender o que está acontecendo, porque tem vários carros de categorias diferentes, um é mais rápido que o outro, mas o outro parou antes e agora você tem que fazer a conta que parou e abasteceu. Você tem que fazer várias... É difícil de entendimento. Tem que ser um meio... Você tem que estar ali dentro para entender. E o drift é mais simples, né? Você tá vendo os carros derrapando ali, é bonito de ver. Mais sensorial, né? E aí, até aproveitando para te perguntar, João, como que é um final de semana de competição de drift? Vamos falando aqui para o nosso público leigo, que está acostumado a ver Fórmula 1, treino livre, Q1, Q2, Q3, corrida. Como que é um final de semana de competição de drift? E na corrida da Fórmula 1, largou na frente, Isso. chegou na frente, Chegou na ganhou. frente, Ganhou, acabou. pronto. Exatamente. Como é, diferente. como é que você ganha uma etapa do campeonato de drift? Ou como você... O final de semana ele é relativamente parecido, vamos falar, com uma corrida normal. Então a gente chega, primeiro tem os treinos para a gente reconhecer a pista. Acho que o grande diferencial é a pista de drift, você tem várias marcações nela, onde você tem que passar com a traseira do carro, com a frente do carro, para o piloto mostrar que tem a habilidade do controle perfeito do carro. E tem algumas que tem o que a gente chama de touch and go, que é muito louco. O que é o touch and go?
Você tem um muro que literalmente você tem que vir com o carro de lado, raspar no muro e sair. Agora, imagina a gente fazer isso em pistas nos Estados Unidos, onde Lá você no meu entra prédio mais de tem 200 km Eu raspo no muro sem fazer o drift. tempo inteiro. Tem uma pilastra Essa lá no parte meu do prédio drift eu que já o pessoal apanha. Eu viu? ia fazer a referência com o Muro dos Campeões no GP do Canadá, do Canadá, né? Só que lá touch não gol. E não gol, Se dá fica touch, lá. não dá no gol. Que louco. E é muito louco porque a velocidade que a gente faz isso, né? Tem pistas nos Estados Unidos que você inicia a mais de 200 km por hora. Nossa. Então, eu como piloto, a precisão que eu aprendi a ter no drift é maior do que no automobilismo tradicional. Você tá driftando em algumas pistas a mais de 200 por Mais de hora. 200 por de hora. lado. Mas vamos lá, voltando pro final de semana. Então, Aí final de semana, você treinou, os treinos. viu onde tem que passar a frente, onde tem que passar a traseira, onde tem que dar um beijinho com a traseira no muro. E aí a gente vai e faz o Qualify. O Qualify, como que ele é? O piloto vai sozinho e tem 3 juízes que eles vão dando a nota que é se você passou no lugar certo, se o seu carro está andando bem de lado. E para que serve o Qualify? É para a gente fazer as chaves das batalhas. Então, assim, o primeiro lugar no Qualify vai com o último. O segundo com o penúltimo. Então a gente faz as chaves das batalhas e aí funciona como numa Copa do Mundo, é mata-mata. Tá. Você ganhou uma batalha, você passa para a próxima. Se perdeu, você já está eliminado. Como é que você ganha a batalha do teu oponente? Você não dá no meio dele e joga ele no muro, Não. né? Às vezes acontece, mas não. Sem querer. Vocês vão simultaneamente pra pista? Então, é sempre 2 pilotos. São 2 voltas. Uma volta você vai na frente, a outra volta você vai atrás. Quando você vai na frente, você tem que passar nos lugares programados e fazer a volta o mais fluida possível. E você atrás tem que andar o mais próximo possível do piloto da frente. Então, acabando as 2 voltas, eles vão comparar. Faz de conta que é eu e o Gerson. Eles vão falar, putz, quando o Gerson foi na frente, ele passou no lugar certinho. Quando o João foi na frente, ele não conseguiu passar no lugar Só que eu ao contrário, precisava. eles vão falar, né? E daí eles vão falar, então comparando os 2, o Gerson andou melhor que o João. O Gerson passa. Então, até Claro, esse se ele ano... chegar trêbado que nem um amigo dele na corrida de kart, isso pode acontecer. Então é curioso, né? Porque é uma coisa bem diferente do automobilismo tradicional, que é uma coisa corrida, né? Contra o relógio. Quem é mais rápido que o outro. É uma questão muito mais de precisão e de habilidade do que velocidade, né? Então, só que a velocidade é extremamente importante. Mas cronômetro, se você... não tem cronômetro. Não tem nada a ver, né? Mas a velocidade ela é extremamente importante. Por quê? Como o piloto de trás, o objetivo dele é ficar o mais perto possível do piloto da frente, se você tiver um carro muito mais rápido, o piloto da frente vai embora de você. Então se você conseguir de carro é extremamente importante. Você Perfeito. precisa perseguir aquele cara e se ele tiver um E escapar dele. Corvette de 1.300 cavalos, não adianta você ir com um de 800 que o cara vai embora. Então, isso é muito louco. Você tem... no drift você não existe limitações, não existe regra. A única regra que existe é peso de carro com tamanho de pneu. O que você tem é uma cavalaria mínima. Exemplo, Brasil hoje. Acima de 400 cavalos, tanto faz se você tem 400 ou se você tem 2.000. O carro vai andar igual. Porque depois que ele está de lado, a cavalaria superior, ele só faz sair mais fumaça, mas ele não dá mais velocidade. O que dá velocidade é você saber trabalhar o setup do carro. Então, não interessa se você tem 400 ou 1.000 cavalos, o carro vai ter a mesma velocidade. O que manda é o setup. Tanto que o meu Mustang no Brasil ele tinha 750 cavalos de roda. Eu diminui para 520. Porque eu estava jogando muita cavalaria fora e às vezes estava até atrapalhando. Perfeito. Bom, e Qual é entrando, Desculpa. só terminando agora sobre os carros. Você falou você tem Mustang aqui, agora você tem Mustang, você tinha um Mustang antigo, tem um Mustang novo, lá fora tem um Corvette, ganha Nissan. O que faz um bom carro de drift? Por que você escolheu o Mustang? Por que você escolheu o Corvette e não um Nissan Silvia, por exemplo? Que é um carro que é super da cena, né? Olha, na realidade o que faz um bom carro de drift é o acerto do carro. Qualquer carro é competitivo. Tem carros, lógico, que têm facilidades em pistas diferentes. Então, por exemplo, o Mustang, ele é um carro grande, posicionamento de peso dele, ele é um carro pesado. Então, ele é um carro que normalmente anda muito bem em pista de alta velocidade. Você pega um Nissan Silvia, um Chevette, que é muito leve, ele vai andar muito bem em pista de baixa velocidade. Então, na realidade, o que faz um carro de drift ser bom é o acerto dele. Normalmente, os carros, igual o Nissan Silvia, por que ele é tão bom? Porque como ele já tem, 20 anos o pessoal usando ele, todo mundo já sabe qual que é o setup que funciona, todo mundo já sabe quais são as peças que funcionam. E aí a última pergunta, você pode mudar de carro dentro do campeonato? Tipo assim, você tem uma pista de baixa, aí você fala, eu vou com o meu Nissan Silvia de 250 cavalos, a próxima
é um oval em Indianápolis, eu vou com o meu Corvette de 1.300. Pode Você sim. estudou hoje, hein, Bola? Rapaz, Não é? Pensei no banho, Acho que rapaz. ele tá querendo virar piloto de drift. Você viu? Tô gostando do Bola. Segunda-feira ele Tudo tá no lá em banho. Laranjal, você vai ver. Acordou hoje. Vai estar colando lá, vai acordar eu de manhã. Mas você pode mudar não no mesmo final de semana. O final de semana, o carro que você começou, você tem que acabar. Mas entre uma etapa e outra pode. Só que é muito difícil você ficar mudando de carro. Porque o seu feeling, que eu falo, o feeling no drift, na minha opinião, ele tem que ser maior do que no automobilismo tradicional. Então, se você ficar mudando de carro, você tem uma dificuldade grande. Foi uma das dificuldades que eu tive esse ano. Eu corro no Brasil de Mustang e lá fora de Corvette. São carros totalmente diferentes de guiar. Aí eu tenho o final de semana seguido de etapa lá e aqui. Você sempre gasta uma boa parte do treino livre se readaptando ao carro. Então, por isso que normalmente não fica mudando. Eu tinha uma pergunta que eu segurei por causa do Bola. Que o Bola mandou 10 perguntas seguidas, né? Gastei. Não gastou. Falando em gastar, no automobilismo tradicional, na estratégia de pneus, você faz de tudo para poupar os pneus. No drift, o pneu chora, né? Eu queria saber como é que funciona, que tipo de pneu que usa lá fora, aqui, e quantos pneus você gasta num fim de semana de corrida? Olha, a gente chega a gastar... Esse final de semana eu gastei 36 pneus. Caraca, moleque. É muita coisa. E o pneu, assim, o pneu que a gente usa é o pneu com a máxima aderência possível. Então, lá fora, que é permitido semi-slick, a gente usa semi-slick. Aqui no Brasil tem que ser pneu de rua radial, então eu uso os pneus Porque lá essa da aderência te dá velocidade. Ela dá Ou velocidade. seja, você só distraciona quando estiver muito rápido. Uhum. E regra do drift, a gente só pode usar pneu que vende para o consumidor final, que é para as fabricantes de pneu terem interesse em patrocinar a categoria. Então a gente usa pneus normalmente com libragens muito baixa, que é para você ter o máximo de aderência possível na traseira. E o consumo de pneu, assim, a batalha são 2 voltas. Então eu faço meu setup para o pneu aguentar 2 voltas. Normalmente eu chego no final da segunda volta já aparecendo o arame do pneu. Isso quer falar, estoura pneu? Não, Acontece? Porque até regras do campeonato, tudo, né? Você não pode chegar a estourar o pneu. Mas já normalmente aconteceu com você? Já aconteceu. E aí vai pro muro. Às vezes você perde o controle. Mas eu já cheguei a estourar o pneu e ganhar uma batalha sem o pneu. Porque estourou mesmo? na última Olha. curva e eu consegui Então não é uma finalizar. Não é uma penalização, tipo, estourou o pneu, perde 5 pontos. Então, não tem isso. depende do campeonato, depende da regra. Já teve épocas que quando você estourava um pneu, você automaticamente perdia aquela corrida. E hoje em dia eles vão analisar se aquilo atrapalhou ou não. E como a gente controla o quanto que gasta o pneu, né? Normalmente é por marcha que a gente usa e relação do câmbio. Então, enquanto maior a marcha, mais rápido vai girar o pneu e mais vai gastar o pneu. Então, eu controlo a marcha que eu uso para aguentar 2 voltas. E tem um chefe de equipe que te ajuda com essas contas? Tem um estrategista? A Como gente que é a tem equipe normalmente de o drift? spotter, que é a pessoa que fica com a gente Que é a na sua torre, noiva, no que caso. é a minha noiva, no meu legal. caso. Ela, depois que ela estava comigo, né, ela foi estudar e aprender sobre drift. E hoje ela, eu acho, uma das pessoas que mais entende disso no Brasil. Pelo menos em regras, em acerto de carro também. Então a gente discute o acerto do carro pelo spotter, porque o spotter ele fica em cima da torre e ele consegue comparar todos os pilotos. Ele tira tempo dos pilotos para ver que piloto está mais rápido, que piloto está mais lento, para saber se a gente precisa deixar o carro mais rápido ou não, ver se o carro está ficando dianteiro, se o carro está rodando muito rápido nas transições, que é de uma curva para outra. Então quem ajuda muito isso é o spotter. Que legal. Assim como na NASCAR, né? O spotter é famoso na NASCAR por estar lá orientando o cara que está em Talladega, em Daytona para ver. Agora, João, quando a gente fez a brincadeira lá, eu comecei a andar, aprender um pouquinho mais e eu falei assim, pô, que legal, cara. Quando vai ganhando velocidade, realmente é animal a sensação de controle e ainda assim muito longe desse nível que você tem com um carro de 1.300 cavalos. E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu me daria bem nesse negócio? Como é que seria? E aí a pergunta para você, a gente sabe que no automobilismo tradicional, o que faz um bom piloto? Óbvio, eu digo, né, 50% é velocidade, se o cara não tiver velocidade ele não vai em lugar nenhum, mas também não adianta ter a velocidade e não saber largar, não ter regularidade, não saber ultrapassar, ser o maluco que bate em todo mundo. Ser ultrapassado. Não saber ser ultrapassado, que também é importante. O que faz o bom piloto de drift? É
você falou desse feeling, essa é um pouco maluco, é saber a hora de atacar, conhecer o adversário. Comparando ao teu histórico de automobilismo tradicional? Olha, eu acho que no drift a principal questão para o piloto é a frieza, é a calma. E aprender a antecipar reações do carro. Automobilismo tradicional, você tem 30 voltas numa corrida. Então você não consegue andar as 30 voltas no seu limite. O seu cérebro não aguenta. Seu cérebro não aguenta isso. Você 30 voltas no limite, você não consegue ter a concentração para aquilo. No drift, como são 2 voltas, você precisa estar 100% concentrado naquelas 2 voltas. Porque é um erro que te tira fora. O drift, normalmente, você não ganha. Você comete menos erros. Entendi. Então, normalmente quem ganha o drift é quem comete menos erros. Então, a concentração, a frieza, não ficar nervoso, conseguir se concentrar no drift é o que faz a diferença. É como se cada volta fosse uma largada nova. Isso que cada batalha é uma volta de classificação na Fórmula 1, que o cara bota o super macio e vai lá com o muro de Las Vegas e Singapura passando do lado. Eu acho que a melhor comparação é isso. É uma volta de classificação de Fórmula 1. Ou seja, quantas batalhas você faz no final de semana? No final de semana, se você não tiver nenhum empate, é top 32, top 16, 8, 4 e final 5 batalhas se você não tiver nenhum empate. Então você tem 5 picos de adrenalina e de concentração ali. Que barato. Você não pode cometer um erro. E lá fora, você aqui anda no Ultimate Drift, lá fora qual o campeonato que você anda, como é que ele chama, quais são os pilotos? Conta um pouquinho disso. Hoje eu tô correndo na Fórmula Drift nos Estados Unidos. Foi o primeiro brasileiro. Legal. Foi o primeiro. É porque para correr lá, né, você tem um limite. Na categoria principal são 37 pilotos. Então, para entrar um piloto novo, tem que sair algum piloto que está andando. Então, fui o primeiro brasileiro a conseguir competir. Você começou que ano lá? Eu fiz 2019. Eu fiz 2019 uma parte só do campeonato, não o campeonato inteiro. Voltei em 2020, comecei, veio a pandemia, não pude fazer a temporada. Aí 2023 e 2022 foram os anos que eu fiz completo. Legal. É a Fórmula 1 do Drift esse campeonato? Assim, tem outros campeonatos fortes, né? A Fórmula Drift nos Estados Unidos, eu digo que como carro hoje é o principal, mas se você pegar a Europa já está superando os Estados Unidos em termos de evento. Tá. A final da Europa foi dentro de um estádio de futebol, 59 mil pessoas, sold out 3 semanas antes. Mas esse que você corre, a Fórmula Drift, é o maior dos Estados Unidos? É o maior do mundo ainda em termos de carro, mas eu acho que a Europa hoje está crescendo muito em termos de evento, de organização, de show para o público. E é um mundo muito diferente do tipo Fórmula 1, Fórmula Indy, ou quem corre um, corre outro, como é que é? Eu diria que é muito mais perto do que uma comparação entre Fórmula 1 e Fórmula Indy. Eu acho que tem regras diferentes, tipos de carro diferentes, ou é mesma competição? Muito parecido. São pequenos detalhes que mudam, mas é muito parecido. Eu acho que a diferença é que Estados Unidos são pistas com mais alta velocidade. Europa são pistas mais técnicas. Então, um piloto que vai dos Estados Unidos para a Europa vai ter um tempo de adaptação. Um piloto que vai da Europa para os Estados Unidos também vai ter um tempo de adaptação. Deixa eu aproveitar nessa de pista. Qual é o tipo de lugar que vocês costumam correr? Autódromo grande, que é adaptado, cartódromo, estacionamento para fazer a pista? É com cone, que é a marcação? Como que é? É muito louco, de tudo que você imaginar. A gente tem desde autódromos que a gente lança a 200 por hora. Então, Cascavel no Brasil é um lugar que eu adoro. Tipo, eu também adoro. Vou bastante. Gosto quando chove. Lá, quando chove é uma emoção é uma extra beleza para trabalhar lá. Beijo pra galera de Cascavel. Não, mas gosto de verdade. As corridas da Stock lá são muito boas. Igual Cascavel, lá no Bacião, eu cheguei a entrar 209 por hora no drift. Nossa, então, assim, é muito louco. Cascavel é uma pista animal. E, ao mesmo tempo, a gente vai correr dentro de um estádio de futebol, que é uma pista já mais reduzida, porque você tem um máximo limite do tamanho do estádio. Ô, João, e quais são as maiores frustrações que você tem no drift, porque em comparação ao automobilismo de pista? Quebrou, bateram em você, no drift é muito diferente, né? O que pode dar errado num final de semana? É mais o problema mecânico do carro? É um erro de piloto? O que mais acontece e te frustra no fim de semana de corrida? É um pneu que cai no seu dedo. No dedo, é. De trator. De trator. Olha, no meu caso, eu acho que
o carro é a parte essencial, né? Eu tive um ano, exemplo, nos Estados Unidos eu tive um ano muito ruim, porque eu não consegui ter um carro bom. É um carro que a gente teve muitos problemas durante o ano. Imagina nesse nível lá fora, né, de 1.300 cavalos de roda, o carro sempre anda no limite. Então, são problemas de quebra detalhes, ou problemas de não ter velocidade? Problemas de quebra. Quebra. Esse ano eu acho que eu tive problema lá em 7 de 8 etapas. Tipo assim, é tudo muito no limite. Então, acho que no drift, para você ter bons resultados, você tem que ter um carro extremamente confiável. E é o que acontece no Brasil. No Brasil, eu sempre tenho carros bons, confiáveis. Acontece de quebrar. Esse ano eu tive problema, eu acho que em 2 etapas. Por ser um carro novo também, é o primeiro ano desse meu Mustang novo aqui no Brasil. Então, muitas coisas a gente está descobrindo nele. Mas eu acho que no meu caso, o que mais faz diferença, o que mais me preocupa é a confiabilidade do carro. Perfeito. Tem muitos pilotos que acabam o maior problema sendo eles mesmos, né? Não conseguir ter a frieza e acabam cometendo erros que tiram eles da prova. Eu conheço muitos pilotos que às vezes são tão bons quanto eu, às vezes até melhor do que eu em treinos, só que chega na hora da competição, pela falta de frieza ali, acabam saindo fora, né? Dá uma fritada. Eu conheço muito também. Em várias categorias isso acontece. Várias categorias. Vira bem naquela volta aí no meio da corrida. O que ele tá fazendo, meu Deus do céu? Como ele pode fazer isso? Agora, outra... E falando um pouquinho de budget, né? A gente sabe que, obviamente, o automobilismo é caro em todos os níveis de esporte. Hoje, a Stock Car, uma equipe de ponta, custa quase 4 a 5 milhões de reais, né, Letícia? Sim, tá por aí, né? Por ano, né? Para você para você botar um carro andando bem na Stock Car. Qual é o nível de investimento para você andar no Ultimate Drift Brasil, por exemplo? Considerando 36 jogos de pneus por final de semana, por exemplo. Tudo isso na conta. Vamos lá. Um budget hoje para correr no Brasil, acho que um budget de uns 250 mil no ano, você já faz um campeonato bom. Não estou contando os pneus. Nem o carro? E nem o carro. Um budget, tipo, para você ter... Quantas etapas são? São 8 etapas no ano que vem. Tá. Em 8 etapas, 250 mil, você tem, assim, algo de ponta para competir. É bem competitivo. É bem competitivo. Um carro hoje no Brasil, o carro é o que mais varia, né? Então, assim, eu posso montar uma BMW competitiva para ganhar um campeonato com 170 mil, 200 mil. Eu posso montar um Mustang de 1 milhão. Perfeito. E vão ser competitivos igual. Daí é muito mais uma questão de gosto. Só que em categorias diferentes. Não, na mesma categoria. Na mesma categoria. Então Entendi. Depende do carro. Lógico, o Mustang é mais caro, o motor é mais caro, tudo é mais caro. A BMW é um carro que tem muito mais peça, que o motor é mais barato. Só que ambos vão ser competitivos igual. Então a BMW pode ganhar do Mustang de 1 milhão? Pode, tranquilo. Acho que vou entrar no drift. Você gostou? Acho que estou vendo um caminho para mim. Patrocinadores? Por favor, gente. Olha aí, ó. Imagina. Era uma série legal pra gente fazer, hein, meu? meu? No mínimo vai ser engraçado. Não vai ser legal. Entretenimento vai ter. Agora eu tenho uma pergunta, aproveitando esse gancho. Todo mundo que vê drift fala, cara, eu gostaria de fazer drift. Gostaria de tentar, pelo menos eu gostaria de fazer uma curva, né, para colocar no Instagram, no TikTok. Como fazer um drift perfeito? E existem técnicas diferentes de drift? Existem bastante técnicas distintas. A pessoa está lá em casa, como fazer um drift? Olha, muita gente já fez no susto, né? Eu faço sem querer. Chuva, sem querer, né? Mas basicamente, o segredo do drift, ao contrário do que muita gente pensa, é o acelerador, né? Muita gente acha que é o freio de mão, né? Você pega no Japão, tem uma linha que muita gente nem usa o freio de mão. Na competição é proibido você usar o freio de mão. Você só pode usar para iniciar ou se tiver em alguma zona de frenagem. Então, assim, o segredo é o acelerador. É um carro tração traseira com potência que você vai acelerar o suficiente para ele distracionar e manter de lado durante a curva. Tanto que na nossa escola de drift, né, a primeira coisa que a gente ensina a fazer o pessoal é o Power Slide, que é você colocar o carro de lado na saída da curva no acelerador. Então é o primeiro passo para aprender a fazer o drift. Que legal. Quando eu fui fazer justamente essa brincadeira lá, você me falou muito isso, né? O segredo é o acelerador, não toca no freio, né? Não tem por que tocar no freio. Muita gente acha que você freia para traseira, nada. E outra, o carro de drift ele já tem um acerto que você
fez aqui com a dianteira, ele já vai escorregar muito diferente de um carro convencional. Você joga o volante e joga o acelerador e usa o acelerador. E usa o acelerador. Você andou bem lá, foi legal. Você gostou? Andou bem. Bota andou eu bem. aí dando uma... Acha as imagens aí. Me dê imagens. Me dê imagens. Demorou pra gente falar essa frase, ela saiu natural. Foi ela mesmo que falou, não precisou nem a gente fazer o bullying. Exato. Gostei. Ô, João, mas continue. Como que é a escola de drift? O que a pessoa aprende? Ela aprende o power slide. Você chegou em que ponto, por exemplo? O Gerson recebeu a... O Gerson não fez um dia de aula completo. Eu não consegui fazer o dia de aula inteiro, mas eu ele... fechei lá o círculo, consegui dar uma meia dúzia de voltas ali no círculo, fez um sem rodar. Módulo amador metade do dia. Básico, como é que é? A pessoa passa um final de semana? Quantos dias para sair? Então, normalmente, por incrível que pareça, um dia a pessoa já sai de lá com uma boa base. A gente fala, normalmente um dia a pessoa já consegue sair, se ela tiver o carro próprio dela, já ir para uma pista e conseguir brincar. É mais fácil do que as pessoas imaginam. Legal. O drift. Legal. E daí a gente tem vários níveis, né? Tem o curso de 1 dia, o curso de 2 dias, tem alguns alunos que fecham pacotes mensais para estarem andando direto junto com a gente, então tem vários níveis. É muito legal que a gente vê muitas mulheres começando a fazer. Até hoje a única pessoa que conseguiu capotar um carro lá de drift com a gente é a minha noiva. Olha ela ali, ó. Que é a Renata. Muito bem. Já virei fã da Renata. Que carro ela capotou e como? Na verdade, com certeza foi culpa sua, não foi culpa dela. O pior que foi culpa minha mesmo. Olha lá, a gente usa o UTV, ela né? Tá um cara tão de comportada ali, ó. Certeza que foi você que jogou um pneu de trator pra ela dar uma volta. Mais ou menos isso. Calçou o carro. Inventou alguma? A gente usa o UTV na escola também, porque o UTV, ele é um carro que tem muito torque, o que facilita. E principalmente, né, ele é aberto, então fica mais fácil para quem tá aprendendo, porque tá enxergando tudo. E eu voltei de uma gravação que a gente fez na Perfect, que a gente saía de uma doca com o TV e saltava e caía no chão. Então eu tava com o TV lá em cima, né, a altura dele. Cheguei lá, ela queria andar de drift, eu falei, vai andar com o TV, né? Ela foi fazer a curva, tava muito alto, mas capotou mole, de TV, o TV é feito pra capotar praticamente. É capotável. Né? É capotável. O TV encostou, volta, descapotável. Então foi culpa minha. Hyperdrive, a aventura da Netflix, ó, tá aí, ó. Você tava com os quilinhos a mais aí, vai? Olha lá, tá meio... Lastro. A vida tá acabando comigo. Estados Unidos, passou um tempinho lá. João, como é que começou essa história maluca que você e o Diego Iga foram parar no Hyperdrive? Do nada, eu tava ali assistindo, falei, nossa, que animal, 2 brasileiros. Eles fizeram um mix de pessoas do mundo inteiro, tinha gente da Alemanha, Estados Unidos e tal. E você me contou que foi a série de maior budget da história da Netflix. Na época que foi filmado, era o maior custo por episódio da Netflix. Caramba. Até um dos motivos de que não foi feita a segunda temporada, né? Foi, não sei até onde que a gente pode abrir, mas a produtora fez muitas coisas que gastaram dinheiro desnecessário com algumas coisas, acabou tendo uma briga entre a produtora e a Netflix. E por isso que não tiveram aí as próximas séries. A produção era gigantesca, né? Tinha guindastes, as coisas... Era absurdo. Quando eu cheguei lá e vi a gente que tem noção de produção, foram alguns milhões de dólares lá. E foi muito engraçado porque assim, eles soltaram a princípio posts na época era Facebook ainda, falando que iam gravar uma série. Na época, de início, eles nem falaram para qual canal que era. Vai ser uma série de automobilismo, a gente está buscando pilotos do mundo inteiro, e impulsionaram isso em todos os países. E aí, fui lá, peguei, fiz minha inscrição, vários pilotos fizeram, e aí começaram o processo de seleção. Durante o processo de seleção, falaram que era para Netflix, só que todo mundo usava um e-mail Hotmail. Eu falava, gente, como assim? Da Netflix, todo mundo com e-mail Hotmail, meio estranho. Mas vamos lá, né? Não tenho nada a perder. E daí, eles selecionaram pessoas do mundo inteiro e eles acabaram selecionando eu e o Diego. Um dos fatos que eu conversei muito com eles foi porque os dois tinham um Mustang. Os 2 pilotos andavam bem, a gente na época começou o drift, eu aprendi com ele, a gente era amigo, então ele acabou levando nós 2. E foi muito legal, porque... nós andamos muito acima do resto do mundo inteiro. Sim. É algo que ninguém esperava. A gente chegou lá e a gente andando muito acima do que os pilotos de todos os outros países. Eu acho que o que ajudou muito foi... A gente estava numa época, numa pegada de que a gente ia para a pista para se divertir. Então a gente ia para a pista e ficava brincando, vamos dar um 360 e entrar na curva, vamos ver quem consegue. E aí vocês levaram seus próprios carros para lá. A seleção
Eles mesmos fizeram isso para nós, né? Então, na verdade, o Diego ele já tinha um carro lá que ele tinha competido já na categoria de acesso da Fórmula Drift, então ele já tinha esse carro lá. E o meu carro estava no Brasil, eles pegaram e levaram lá para poder fazer as filmagens. Na época, o meu carro não era nada... Na época, eu tinha, acho que 2 anos de drift, eu ainda estava começando no drift. E o meu carro não era nada competitivo. O Mustang era extremamente pesado, não tinha suspensão, não tinha... Eu ainda estava aprendendo, Tava no começo do projeto também. Estava né? no começo do projeto. Quanto tempo foi de gravação? Foi bem rápido, foi 1 mês mais ou menos de gravação. Era todos os dias, gravações à noite, né? Eles pegaram uma fábrica abandonada da Kodak, era 100 e poucos mil metros quadrados. Onde era? Qual cidade? Rochester, estado de Nova York. E era muito louco, a estrutura dos caras foram praticamente 30 dias direto de gravação. 30 dias de gravação, Ave Maria. E aí, a tua projeção Eu não ia aguentar 30 dias de você já. Nem a pau. Nossa, Ave Mas Maria. essas gravações de seriado, eu gravei um também, vai sair logo mais. Conta aí pra muito gente. louco. Dá um spoiler pra nós. Não. Tem a ver com carro? Tem. Mas é muito louco, né? A gente vê e não tem noção de... Bola, dá uma olhada no contrato grandeza dela, do que negócio. ela tem que contar essas coisas pra gente. Não pode... não pode. Eu acho que os mesmo. números são abertos, eu não vou ter certeza agora de cabeça, mas eu acho que na época o custo por episódio dessa série era, sei lá, perto de 10 milhões de reais por episódio. É um negócio Se eu gigante. não estou enganado, mas é só entrar na internet que a gente descobre. E aí, a tua projeção midiática, quando você criou esse personagem, Xerife Barion, lá, foi em 2016. 2017, acho. 17, perfeito. Você já tinha um Instagram que tinha seguidores, as pessoas já te conheciam? Nada. Você saiu do zero. Eu saí do zero. É até uma história muito louca, né? Porque assim, eu desenvolvi o projeto, eu acreditava muito nele. E na época eu fui bater lá na porta da Monster e falava, gente, eu vou começar a fazer isso, vamos lá, projeto. Aqui no Brasil? Aqui lá no Brasil. No Brasil. E o primeiro ano, na época quem ficava à frente era o Cris, ele acompanhou, foi vendo. E ele falou, putz, isso daqui tem futuro, acho que dá pra gente entrar. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer um projeto pra gente entrar junto e começar. Daí ele pegou, entrou nas redes sociais, ele falou, João, você tem 4.500 seguidores. Como que eu vou justificar isso pros caras? Porque agora, vamos lá. Todos eles têm que ser, tipo 688. assim, todos os atletas da Monster 688? são aprovados pelos Estados Unidos, né? Nenhum é aprovado só pela do Brasil. Ele falou, João, eu acredito em você, vamos investir nisso e vamos crescer junto. Muito bem, Cara, mas é muito louco, né? Todo mundo precisa começar em algum lugar, né? E aí, às vezes, as marcas, enfim, as empresas estão procurando quem tem experiência, quem tem trajetória, mas e como você vai começar? Salário sozinho. de entrada com experiência, é o que as empresas pedem, né? Então, parabéns também, né? A Monster que Claro. apoiou falo, e teve eles essa são visão. um parceiro que eu tiro o chapéu pra eles, porque Tira aí, apostado... Nossa, tá feio meu cabelo, viu? Por isso que ele usa chapéu. E eu paguei pra fazer isso, viu? Tá bom, aí você tava indo bem o podcast inteiro, boas perguntas e tal, mas aí você Agora pegou um rasteira, contrapé. né? Pra quem você tira o chapéu? E aí, Bom. que época deu esse... Imagino que depois do Hyperdrive, quando você chegou lá, você já tinha um número bom de seguidores, já tinha criado teu personagem. Depois disso, deu uma explosão? Deu. Acho que assim, a grande diferença disso foi em termos mundial. Antes do Hyperdrive, no Brasil eu já estava crescendo bastante, já tinha lá 200 e poucos mil seguidores, estava já numa ascensão grande. Só que com o Hyperdrive, da noite pro dia, passou a ser um negócio mundial, né? Então, assim, antes eu ia nos Estados Unidos, uma semana antes de lançar Hyperdrive, ninguém sabia quem era. Lançou Hyperdrive, o pessoal me reconhecia no supermercado, nos lugares, até porque Hyperdrive não foi algo feito para o Brasil, né? Foi um programa que foi feito para os Estados Unidos, só que por ter 2 brasileiros andando tão bem, acabou dando muito certo no Brasil também. João, você vai de chapéu no supermercado? Eu vou, lógico. Pelo estado do cabelo dele, eu acho que sim, viu? Então é fácil te reconhecer no supermercado, convenhamos. Mas... Olha, tem uma pergunta aqui que ele lembrou a gente que não foi daquelas perguntas que surgiram no seu momento No meu banho, íntimo como eu de comentei banho, aqui antes. que e o ano que vem, João? E o ano que vem? Quais Olha, são os planos? Ano que vem eu quero focar muito no Brasil. Esse último ano é um ano que não foi bom para mim. Embora eu fui vice-campeão no Brasil, eu passei muito tempo tentando desenvolver uma equipe nos Estados Unidos que acabou não dando certo. Então eu gastei muito budget, muito tempo
se somar o ano inteiro, eu acho que eu não fiquei 30 dias na minha casa. Então, assim, eu quero mudar um pouco isso, voltar a focar no Brasil. Se eu for correr lá fora, a gente está negociando, mas eu vou correr, não vai ser nem com o meu carro se eu for, vai ser numa equipe pronta, só chegar lá, pôr a bunda e andar final de semana, algo mais estruturado. E eu focar em fazer minhas coisas aqui no Brasil. Tipo, aqui é meu país, aqui é minha casa, aqui eu quero fazer acontecer as coisas aqui de novo, né? E os planos para o Ultimate Drift para o ano que vem? Quantas etapas? Onde? Tem a ideia de fazer algo mais grandioso? E quem são os investidores hoje do Ultimate Drift? A gente vê você tá com a Monster, com o Pioneiro, mas quem é que está nessa cena do Drift hoje? Bom, primeiro, um dos motivos tá crescendo muito aqui no Brasil o Ultimate Drift, então é importante eu estar aqui para acompanhar esse crescimento, a gente pensar em estratégias e tudo mais. Ano que vem vão ser 8 etapas, então a gente vai dar um salto ali de 5 para 8 etapas. Locais novos, estados novos, a gente pretende ir para lugares diferentes. A gente tem um grupo muito legal junto com a gente no Ultimate Drift, tanto de patrocinadores parceiros, acho que não tem problema falar aqui, né? Não, pelo Mas contrário, a gente tem, vamos dar um exemplo, a Perfect, que é uma empresa que está comigo já há alguns anos, que mexe com peças, hoje eles têm um papel totalmente estratégico junto com a gente, eles ajudam a categoria a crescer, eles não são só um patrocinador, eles estão ali ajudando a gente estrategicamente a pensar para onde ir. Entraram junto com eles outros parceiros, Mali, NGK, Pioneiro Baterias, Altac, Fulltech. Então, assim, a gente tem muitos parceiros hoje que estão com a gente nessa pegada do crescimento. Eu acho que isso é o mais legal. Eles enxergaram que é um esporte de futuro, até se você comparar com o que tem lá fora. E eles querem estar junto nesse crescimento, porque eles enxergam que quem tiver agora, daqui a 3, 4, 5 anos, vai estar muito bem. E junto com isso a gente tem sócios muito bons, né? Hoje a gente na Ultimate Drift tem alguns sócios investidores e um dos sócios nossos é o Luiz Paulo Rosenberg, que era vice-presidente do Corinthians, ele que fez toda aquela estratégia de levar o Ronaldinho Fenômeno para o Corinthians, já foi consultor do Banco Central do Brasil, hoje é presidente do Conselho da Marisa, então tipo assim, é um cara de mercado de marketing financeiro que ajuda a gente a pensar, né, em toda essa estratégia de crescimento da categoria. E quem quiser assistir o Ultimate Drift, onde é que está passando? No YouTube? YouTube, principalmente, da Ultimate Drift mesmo. Algumas etapas passam ao vivo, outras não, pela Band Esportes. Tá. São os 2 principais canais ali de comunicação nossos. E me fala uma coisa, se vocês pensam como estratégia midiática, até uma outra pergunta que surgiu no meu banho. No banho. Essa está sendo adaptada agora. Eu tenho medo de pensar. Não pensa. E tem coisa que a gente não consegue desver, né? Então a gente imagina o Gerson pensando em você no banho. Não pensa. Na verdade, a pergunta do banho era a seguinte. A minha pergunta... Todo capítulo devia ter a pergunta do banho. A pergunta do banho. A minha pergunta era, né? Se você pegar um piloto top de Fórmula 1, tacar o cara no Ultimate Drift, no Fórmula Drift dos Estados Unidos, 1.300 cavalos, joga o Verstappen, o Hamilton lá, dá um treino livre pro cara, acelera. O que você acha que vai acontecer com esse cara? Sem dar aula, né? Sem dar aula. Sem você do lado. Sem tá lá e tal. Sem ir pra Laranjal. Sem ir pra Laranjal. Obviamente o cara não vai ganhar, não vai disputar tal, mas o cara vai ficar só girando, ele vai ser minimamente competitivo. O que você acha que acontece? Olha, isso é muito louco. Isso daí vai ter uma diferença absurda de piloto para piloto. Por exemplo, se é um piloto que já teve experiência em andar de rally, em alguma coisa assim, vai andar bem. Se é um piloto que só fez gripe a vida inteira, que nunca pôs um carro de lado, vai ter uma dificuldade imensa de aprender a fazer o drift. Hoje a maior parte dos pilotos de Fórmula 1 sabem fazer drift. Vários deles já foram brincar de drift, põem o carro de lado. E realmente, tipo, esses tempos atrás, me chamaram para fazer um treino, dar umas voltas lá de Stock Light. Eu fui lá para dar umas voltas. E como o drift ajuda? Tipo, esse feeling de você conseguir consertar aquela traseirada e principalmente você andar com um carro mais traseiro, porque o carro traseiro é mais rápido no automobilismo. Então um piloto bom de drift, ele consegue ter esse feeling. Agora, um piloto só de gripe, que chegou na Fórmula 1 sem nunca ter andado de rally, sem nunca
ter feito nada que pusesse o carro de lado, ele não vai conseguir dar uma volta. Ou seja, um Loeb vai andar muito melhor do que o Verstappen. Isso aí. Em regra, né? Em tese. Em regra. Olha. E aí eu tinha pensado, né? Desenvolvendo essa pergunta, vocês pensam em alguma estratégia midiática de trazer um piloto de Stock Car, trazer alguém de outra categoria para fazer uma etapa de drift? Cara, imagina um evento desse. Ia ser legal. Fica a dica aí, depois você me dá 10%. Fazer um fim de semana de drift com pilotos de várias categorias diferentes e ver quem se dá melhor. Qual categoria? A gente tem essa ideia, né? Na verdade, a gente já tem conversado com algumas categorias disso. Muito provavelmente para o ano que vem a gente vai colocar isso em prática, de fazer esse intercâmbio com alguns pilotos. A grande questão é, a categoria ainda não estava pronta para isso. É uma categoria nova, a gente começou ela no meio da pandemia, tem 3 anos de categoria. Então a gente precisava primeiro estruturar a categoria para depois fazer isso, né? Então agora está chegando esse momento da gente começar a fazer esse intercâmbio. Quem será da Stock Car, Letícia, que toparia dos mais ousados ali? Será que... Quem que toparia? Olha, eu acho que tem bastante. O senhor Rubens Barrichello, acho que se der um Mustang de 1.300, ele vai lá. Mas como a gente falou, o que convidar, tiver roda, ele vai. Quando que você falou pro Rubinho, vamos andar de carro? Ele falou, não. Hoje eu não ser posso. Carrinho de rolemã, ele vai mas eu andar, acho que um Gaetano... Molecada mais nova? Eu acho que a galera mais nova... Olha, tem muitos pilotos que já foram lá brincar com a gente, né? Você pega o Gui Salas, o Nelson Piquet, o Attila Abreu... o Felipe Batista, de repente. Felipe Batista. Eu acho que tem muitos pilotos que topariam e pilotos que andam bem. Eu falo exemplo, né? O Nelson Piquet é um piloto que sentou no carro e saiu andando, porque já andou de rallycross, já andou de outras coisas, é muito mais fácil. Tem pilotos que a gente, não vou citar o nome, mas que nunca tinham andado de nada que pusesse o carro de lado, sentaram e tiveram uma dificuldade enorme de andar. Então... o cara como o Nelsinho, por exemplo, já andou de tudo, ele é mega versátil, ele corre de UTV nos sertões. Sim. Até, né? Então já é outra alternativa. Bola, acho que eu vou botar você no drift lá, porque eu tenho certeza que você vai pior que a Letícia. Com certeza absoluta. Nossa, respeita a minha história. Eu devo ser catastrófico Como é que você sabe, no drift, cara. Não, você vai melhor que ele, eu tô dizendo. Você vai dar pau no Bola. Eu tenho a impressão que eu seria o Bola catastrófico. Vai ser assim, ia ser muito o ruim. exemplo do que não fazer. Eu quero ir lá pra Laranjal, mas esse dia eu vou só assistir. Vou assistir a dupla aqui. Batalha, já pensou a batalha? Nossa senhora. Prepara as portas. Não, eu vou fazer um Prepara a peça reserva. Mas eu acho legal, acho que você tem que ir lá um dia experimentar, a gente tem que gravar, porque é muito legal. Não, vamos, gente. Muito bacana. Vamos embora. O que tem? Tem aquela BMW, a série 1, 130, né? A gente tem a 130, que é o carro básico, a gente tem o TV, a gente tem uma BMW 335 biturbo, já é um carro mais avançado, já é um carro que dá para usar numa competição. A gente tem o Infiniti, que é a mesma base do 370Z, que é um carro bem conhecido ali no drift. Aproveitando, onde vocês fazem a preparação desses carros? Lá mesmo, a gente tem a nossa oficina, os nossos mecânicos, a gente faz tudo interno. Imagino que seja uma coisa bem específica, né? Trabalhar nesses carros desse jeito que vocês tem bastante coisa, principalmente parte de suspensão em tudo, que é bem diferente do automobilismo tradicional. E as peças, tem que vir muito mais de fora do que aqui ou já existem fornecedores nacionais? Hoje já existem vários fornecedores nacionais que estão fazendo as peças, kit ângulo, que é uma das coisas mais importantes, que é para o volante poder esterçar mais. Isso aí é uma roubada do drift. Isso é uma loucura, rapaz. Porque às vezes a gente vai lá gravar no Velocitar, eu pego um M3, alguma coisa, eu vou fazer perdeu. Rodou. Sabe quem não tem kit ângulo. O kit ângulo você dá o contra-esterço ali, meu amigo. O negócio. Vou fazer uma piada interna aqui que você vai gostar. Sabe quem tem kit ângulo? Rafael Munhoz nos pezinhos dele, que ele anda. O Munhoz anda assim, ó, os pezinhos separadinhos assim. Então é por isso? Exatamente, um pra cada lado. Kit ângulo que ele tem. Descobrimos. E também fez o bigode a laser, né? Que a gente já falou, a gente deu essa informação pra Letícia aqui em off, mas vamos dar em on também, né? Também, porque é bom todo estocar, saber muito obrigada. Isso, né? Mas você sabe que ele, só um parênteses, desculpa, já volto. Ontem a gente foi gravar e ficamos horas no carro na viagem. Ele falou: você sabe que de vez em quando as pessoas me reconhecem no acelerado? Tem que ser muito específico mesmo pra saber quem eu sou. Munhoz, você é famoso, cara. E agora você é o Munhoz. Você é aquele que fez o bigode a laser? Isso. Você é aquele que vai viajar pra Dubai hoje de business? Ele vai. Eu fiquei sabendo disso, né? Ele tem uns privilégios aqui dentro que eu fiquei sabendo, né? É cada viagem. Mas eu vou pra Laranjal. Esses meninos estão querendo que eu tenha 8 filhos, porque tá sobrando tudo pra eles, entendeu? Vão pra Dubai de business. Se quiser uma filha também, estamos aqui. Olha, vou passar algumas dessas boas pra você, viu? Por que favor.
eles estão pegando muito boi. Marião, obrigado pela tua presença, pelo papo, legal demais. Ó, pessoal, sigam, obviamente, o João aqui. Ultimate Drift também tem. Aqui, ó, vamos colocar o Instagram. Primeira etapa, já tem calendário do ano que vem? O calendário vai ser lançado em dezembro, justamente por causa dessa negociação com outras categorias. A gente está tentando viabilizar algumas coisas juntos. Então, o calendário a gente lança em dezembro. Com a Stock Car? Não posso falar quais. Com a Fórmula 1? Com a Porsche Cup? Vamos Fórmula 1 a gente está fazendo algumas coisas com eles. Consertões. Vamos olhando para a cara dele e ver qual que cola. Mas legal demais, 8 etapas, você vai estar em todas o ano que vem. Com certeza. E vai também estar nos Estados Unidos. Muito provavelmente estamos finalizando isso. Então, show de bola. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Parabéns pela tua história e pela tua ousadia de desbravar um segmento completamente novo, né, cara? Então, obrigado a vocês muito legal. Convite. Para de fazer sua noiva capotar. Lá. Renata, iremos, para de fazer certeza. A Renata capotar. E vamos lá em Laranjal Paulista fazer a batalha. Nos vemos em Laranjal, que é isso aí. Vamos estar lá. Bola calor maravilhoso. Vamos um pouquinho antes para treinar, para aprender, aí depois... Te vejo na pista. Mas assim, ia ser legal também, ele chegar lá achando que vocês vão aprender, você já saber tudo. Rapaz, eu vou estar lá no Natal em Laranjal, você acha que eu não vou estar treinando? Verdade. Valeu demais, deixa o like aí, turma, segue aí o João Ultimate Drift, se você não é inscrito no Acelerados, se inscreva e também dá uma olhada no canal do João, que já tem 352 mil inscritos, bastante conteúdo lá. Valeu demais, até a próxima. Falou!